Tudo bom, meus amigos? Como é que estão vocês, terceiranistas? Vamos lá, né? Caminhando para a vitória na prova do Enem. Tranquilo. E lembrando que a gente está fazendo provas de anos anteriores. Lembrando dos nossos simulados, lembrando das nossas revisões, não é isso? Dos testes que tem no fim de cada capítulo no nosso livro, não é isso? O esforço tem sido grande, mas a recompensa vem aí e vale a pena. Estamos trabalhando o capítulo 36 do livro, parte 3. É a nossa aula do SSA, não é? Nossa aula de atualidades, mas que também serve para o Enem, claro. O assunto do Enem e do SSA, história. O Enem, toda a história. O SSA, século XX e século XXI. E o que é que nos fala o capítulo 36? Fala sobre a Guerra Fria. E a gente já começou esse assunto, essa parte sobre Guerra Fria, não é? Falamos sobre as conferências, as reuniões que aconteceram ainda durante o tempo em que a Segunda Guerra Mundial durava, enquanto ela ainda caminhava, não é? A partir de 1943, as chamadas conferências. Conferência do Cairo, Conferência de Teherã, Conferência de Alta e a Conferência de Potsdam. Falamos sobre o Tribunal de Nuremberg, não é isso? E de como o mundo descobriu as atrocidades que os nazistas cometeram, não só contra os judeus, mas contra populações civis, de ciganos, eslavos em gerais, homossexuais e todos aqueles grupos de pessoas que pensavam diferente da ditadura nazista, que enfrentavam a ditadura nazista. Vimos também a criação da ONU. Falamos sobre o surgimento da Organização das Nações Unidas. Está lá no capítulo 36. Não é isso? No meu livro começa na página 736. As páginas podem variar de edição para edição, mas você sabe, não é, que o capítulo 36 é a Guerra Fria. Muito bem, e nós vimos começar com... Falamos sobre o Plano Marshall, sim, não é? Os americanos com medo da expansão do marxismo. Que expansão foi essa? Está esquecido? Quem foi que libertou os países da Europa Oriental do domínio nazista? Quem foi que ajudou a Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, Hungria, Bulgária, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Albânia a se libertarem do domínio nazista? O Exército Vermelho, a União Soviética, não é isso? Lembrando, americanos, franceses e ingleses lutaram no chamado Front, na frente ocidental. Entraram pela Itália, pelo território da França, para atacar a Alemanha. Mas a Europa Oriental todinha foi varrida do domínio nazista pela Alemanha. E aí o que foi que a gente disse? Que esses países passaram a viver sob influência da União Soviética. Os soviéticos ajudaram os partidos comunistas que já existiam clandestinamente nesses lugares a chegarem ao poder, inclusive através de eleições. No caso da Iugoslávia, por exemplo, quem liderava a resistência dos sérvios, montenegrinos, dos eslovenos, dos croatas, dos bósnios, herzegovinos, quem liderava essa resistência contra os nazistas era o general Joseph Broz, apelidado Tito.
Então, quando a guerra terminou, esse homem virou herói dos países, desses povos. E, logicamente, se elegeu presidente. E, como presidente, ele, que era comunista, tratou de criar medidas para transformar a Iugoslávia, que era um país capitalista de segunda linha, num país socialista, num país marxista, num país comunista. A mesma coisa vai acontecer na Hungria, vai acontecer na Bulgária, Romênia, Albânia e assim por diante. Ora, os americanos ficaram assombrados, porque também lá na Ásia, os russos estavam ajudando Mao Tse-tung, Zhou Enlai, Li Piaoyun, que eram líderes marxistas na China e que lutaram contra o Japão, né, estavam começando a chegar ao poder. Lá na Coreia, parte da Coreia também, o Partido Comunista já tinha muita força em muitas províncias da Coreia. Os americanos estavam assombrados com esse espalhamento. Quem governava os Estados Unidos, nós dissemos, Roosevelt morreu, não é? Logo no início, no final de 1944, e quem assumiu o governo dos Estados Unidos foi o vice-presidente Harry Truman, que tinha ódio, horror ao comunismo, né? Truman disse então que era preciso fazer uma barreira contra o avanço dos comunistas. E o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, falou, não é, que esse controle da União Soviética na Europa Oriental tinha criado uma cortina de ferro. Essa expressão, não é, países da cortina de ferro, acompanharam minha juventude, né? Quando eu comecei a entender o funcionamento do mundo, a gente ouvia falar, né, os países da cortina de ferro eram os países que tinham, né, depois da Segunda Guerra Mundial, apoiado o socialismo. Não, senhor, eu não nasci durante a Segunda Guerra Mundial, eu nasci em 1951. Então, eu só vim falar de países da cortina de ferro quando eu tinha 10 anos de idade. Na verdade, um pouco antes, né? Quando começou a chamada corrida espacial. Mas essa história eu vou contar depois. Deixa a gente falando sobre isso. Os russos também vieram e libertaram parte da Alemanha. Na verdade, os russos chegaram em Berlim primeiro que os aliados. As tropas soviéticas chegaram primeiro à cidade de Berlim e a uma boa parte do território alemão, né, 3 dias antes dos exércitos norte-americano, francês e inglês chegarem a Berlim. Né? Quando os aliados chegam em Berlim, sim, a essa altura Hitler já tinha se suicidado, né, uns 15 dias antes, o poder tinha sido passado para um almirante da marinha nazista, que foi negociar os acordos de paz. E o que é que a gente percebe? Que a partir daquele momento, os americanos não estão para brincadeira. Eles não vão aceitar que a Rússia controle sozinha a Alemanha. O que é que vai acontecer então? Meses após, né, a Conferência de Potsdam, o julgamento de Nuremberg, a Alemanha vai ser dividida em 2 países diferentes. Uma Alemanha com a capital em Berlim, chamada República Democrática Alemã, Deutsche Demokratische Republik, em alemão. O alemão não é essas coisas também. Minha pronúncia é muito ruim. Mas só para você saber, DDR. E a outra Alemanha capitalista, que se chamou República Federal da Alemanha. Deutsche é sempre a Alemanha. Deutsche Bundes, que é federal, Republik. Então, DBR. DDR é a Alemanha Oriental, a Alemanha comunista. DBR, a Alemanha Ocidental, a Alemanha capitalista, cuja capital seria a cidade de Bonn, B-O-N-N, Bonn. E Berlim, a cidade que antes era a capital da Alemanha unificada, agora dividida a Alemanha,
Berlim foi dividida também numa área capitalista, uma parte dos Estados Unidos, outra parte da França, outra parte da Inglaterra, e a quarta parte, uma área marxista. Pense que doideira, uma cidade com dois sistemas econômicos diferentes. É claro que essa desgraça não vai funcionar direito, não é? Os americanos, então, para mostrar que o capitalismo era fora do comum, resolveram criar um plano econômico para recuperar os países capitalistas que tinham sido atingidos pela guerra. E aqueles que, mesmo não tendo sido atingidos, mas sofreram economicamente as consequências da Segunda Guerra Mundial. Esse plano recebeu o nome de um general que também era economista norte-americano, que bolou as principais ideias desse projeto. É o chamado Plano Marshall. Se escreve Marshall, mas se pronuncia Marshall. O Plano Marshall era o plano de recuperação econômica, principalmente da Europa capitalista, para fazer frente ao mundo socialista. Foi dinheiro muito que se despejou. Hoje, a dinheiro de hoje, quase $1 trilhão sob a forma de empréstimos e cessão de equipamentos para os países da Europa. É lógico que os países que receberam essa ajuda, né, vão pagar esse negócio a longo prazo. É um projeto de 10 anos que foi muitíssimo bem sucedido, né? A França se recuperou, a Itália também. A Alemanha virou uma espécie assim de vitrine do capitalismo, né? Os americanos fizeram questão de transformar a Alemanha ocidental, a Alemanha cuja capital era Bonn, num país desenvolvidíssimo. A Inglaterra recebeu dinheiro, a Holanda, a Dinamarca, né? Mas a Áustria, mas ninguém como a Alemanha se deu bem nessa recuperação. A gente também gastou dinheiro, a gente não, né? Os norte-americanos, também gastou dinheiro lá no Oriente, para a recuperação do Japão, né? Que foi destruído com a Segunda Guerra. Veio o Plano Colombo, né? Que também serviu como transformar o Japão na vitrine do capitalismo lá na Ásia. Mas a situação estava irremediavelmente criada. Uma divisão profunda, um abismo gigantesco entre o mundo capitalista e o mundo socialista, agora com muitos países. Pronto, a partir dessa divisão da Alemanha, né, você vai perceber que o mundo estará irremediavelmente metido na chamada Guerra Fria. Uma situação de preparação para uma guerra quente, que seria uma guerra nuclear, que graças à ONU nunca aconteceu, mas que chegou bem pertinho em alguns momentos. A Guerra Fria vai durar de 45 até 1985. Né? Foram 40 anos a gente, né, tremendo com medo da possibilidade de uma hecatombe nuclear, uma guerra atômica que acabaria com o planeta Terra. Sim, a cidade de Berlim, né, tinha um lado capitalista e outro lado socialista. E a Rússia terminou isolando o seu lado para evitar a influência capitalista do outro lado, né? Criou barreiras para impedir que a população de Berlim Oriental passasse para Berlim Ocidental. Você tem razão. Houve um negócio chamado Muro de Berlim, mas isso não vai ser construído agora em 1947, não. Vai ser construído em 1961. Vai ser inaugurado em agosto de 1961. Pronto, eu já tinha 10 anos de idade quando a gente ouviu falar no Muro de Berlim. A cidade dividida por uma muralha. Que coisa absurda, né? Pessoas, né, foram impedidas de visitar seus parentes no outro lado da cidade.
Isso foi derrubado em 89, né? Já quando a Guerra Fria começava a se desmantelar completamente. Houve um bloqueio também, o livro fala, né? Como a Berlim ficava dentro da Alemanha Oriental, os russos resolveram impedir que o lado ocidental capitalista recebesse água encanada, gêneros alimentícios, energia, sobrevivência, né? E aí o que os americanos fizeram? Criaram uma ponte aérea e abasteciam Berlim ocidental, Berlim capitalista, de avião. Pense, até água de beber chegava de avião. É claro que isso não podia durar a vida inteira, né? E aí as duas potências tiveram que negociar e as estradas que ligavam Berlim capitalista à Alemanha capitalista tiveram que ser liberadas, né? Então havia 2 aeroportos em Berlim. Um aeroporto para os aviões capitalistas e o aeroporto para os aviões socialistas. Muito bem, virando a página, né, aqui se mostra, né, um avião da época, né, chegando ao aeroporto de Berlim capitalista, Berlim ocidental. Seguindo, aqui nesse mapa imenso, né, o lado capitalista em verde e o lado socialista. E aqui tem um país em vermelho separado, que é a Iugoslávia. O que é que aconteceu com a Iugoslávia? Oficialmente a Iugoslávia era um país socialista, e era. E Tito colocou em prática, não é, o modelo socialista de administrar, tanto do ponto de vista político quanto econômico, a Iugoslávia. Mas atenção, Tito não queria transformar a Iugoslávia num país influenciado pelas decisões de Stalin. Não, nós somos socialistas. Muito bem. Nós partilhamos das ideias de Marx, Engels, Lenin. Ótimo. Agora a Iugoslávia não vai ser uma colônia da União Soviética. Quem vai decidir o que é melhor para a Iugoslávia somos nós. Croatas, sérvios, bósnios, herzegovinos, eslovenos. Está lembrado que a Iugoslávia era a junção de 6 nações, 6 países diferentes, não é? Que foram juntados, né, forçosamente depois da Primeira Guerra Mundial. Mas Tito era um homem inteligente e soube administrar essas diferenças. Por exemplo, Tito era sempre o presidente da República. Mas como a Iugoslávia era uma república socialista parlamentarista, tinha um primeiro-ministro que gerenciava as coisas. Então o que é que acontecia? Havia um rodízio. Durante 4 anos o primeiro-ministro era sérvio. Na próxima eleição, o primeiro-ministro tinha que ser um croata. Na outra eleição tinha que ser um esloveno. Na outra eleição tinha que ser um macedônio. Na outra tinha que ser um bósnio-herzegovino. Até que as 6 repúblicas passassem, né, pelo cargo de primeiro-ministro. A mesma coisa acontecia com os ministérios. O primeiro-ministro era sérvio. O ministro da Fazenda, da Economia, era um croata. O ministro da Agricultura era um bósnio-herzegovino. O ministro de tal maneira que também no ministério houvesse um revezamento de todas as 6 nacionalidades. E Tito, acima de tudo, para ajeitar, né, se houvesse algum problema, alguma dissensão, né, alguma briga. Então a Iugoslávia não queria ser satélite, como a gente chamava, satélite soviético. A Iugoslávia, por exemplo, mandava nas eleições da Polônia, dizia quem é que podia governar a Hungria, que tal comunista não podia ser o presidente, metia bedelho na Romênia, na Bulgária, na Tchecoslováquia. Mas a Iugoslávia disse: não, senhor, nós não seremos dependentes de ninguém. Outro país, né, que de início esteve ligado à União Soviética foi a Albânia. Mas quando Stalin morreu,
a Albânia não quis continuar dependendo da União Soviética, governada por um outro presidente, que era Nikita Khrushchev. O ditador da Albânia, Enver Hoxha, se desentendeu com Khrushchev e rompeu a ligação com a União Soviética. Mas os outros países continuavam aliados. A Iugoslávia, de todos os países socialistas, é o que mais se parecia com um país ocidental. Só para você ter uma ideia, enquanto anos 60 surgiu uma banda de rock inglesa chamada os Beatles, e o sucesso 1962, She Loves You, o nome da música. O mundo ocidental ouviu, né, Elvis Presley, ouviu os Beatles. Atenção, Elvis Presley e os Beatles eram proibidos na União Soviética e nos países satélites da União Soviética. Lá na Iugoslávia, os jovens croatas, sérvios, bósnios, herzegovinos podiam ouvir discos ocidentais, podiam ouvir o rock. Calça jeans foi uma febre nos anos 60. O pessoal da Iugoslávia usava, o pessoal da Rússia não podia usar, eram proibidos. Muita coisa não chegava ao mundo socialista dominado pela União Soviética, enquanto a Iugoslávia mantinha relações, né, de culturais com o Ocidente. Claro que era uma ditadura, mas era uma ditadura, digamos assim, mais leve, mais branda do que a ditadura stalinista e do que as ditaduras da União Soviética depois de Stalin. Atenção, não interprete mal. Antônio Alves então gostava da ditadura da Iugoslávia. Ditadura nenhuma presta. O que eu estou dizendo é que a Iugoslávia era menos ruim do que as outras. Somente isso. É um nível de comparação de porcaria. Então, muito bem. Seguindo, a gente vai ver isso daí. Para garantir o funcionamento desses países, era preciso montar forças militares. Os americanos, inteligentemente, resolveram criar um acordo militar reunindo o mundo ocidental que ficava em cima da linha do Equador, o Atlântico Norte. Então, todos os países capitalistas do Atlântico Norte participariam de um acordo militar. E que acordo seria esse? Criar uma espécie de barreira militar com tanques de guerra, caminhões, carros de combate, aviões, submarinos, porta-aviões. Claro que quem mais tinha poder era os Estados Unidos, mas todo mundo tinha que colaborar com isso. Essa organização militar foi chamada de Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em inglês, NATO, N-A-T-O. Em português é assim que a gente vai chamar, OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O livro fala disso aqui, OTAN versus Pacto de Varsóvia, né? Foi criada a OTAN em abril de 49. O acordo previa que um ataque a qualquer um dos países da OTAN, França, Itália, Áustria, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Suécia, Noruega, Finlândia, Inglaterra, qualquer ataque a um desses países seria considerado um ataque aos Estados Unidos. E, portanto, todos se juntariam contra o oponente. Anos depois, em 1955, a Rússia também criou o seu acordo contra a OTAN. Foi o chamado Pacto de Varsóvia. Lógico que tem esse nome porque foi assinado, né, na capital da Polônia, a cidade de Varsóvia. Os objetivos do Pacto de Varsóvia, a mesma coisa. Todos os países ligados ao socialismo se defenderão, caso qualquer um deles seja atacado por uma potência estrangeira capitalista. Não é isso?
E aí, ó, era a tensão. Nas fronteiras entre países capitalistas e socialistas, havia exércitos permanentemente prontos para iniciar uma guerra. E nessas fronteiras eram instaladas armas de pequeno, médio e de longo alcance. Assim que forem inventados os mísseis, né, Hitler teve um projeto desse, não é, com um cientista chamado Werner von Braun, de fazer um foguete carregar uma bomba para cair em cima das linhas inimigas. Infelizmente, não é, ou felizmente, na verdade, não é, as experiências que Hitler assistiu foram todas fracassadas. E aí ele encerrou o projeto que era chamado a V1, V2, as bombas V1 e V2. Quando a guerra terminou, Werner von Braun e outros cientistas alemães ou foram levados para a Rússia ou foram levados para os Estados Unidos. Muitos fugiram da Rússia, outros ficaram. E muitos fugiram para a Inglaterra, a França e de lá para os Estados Unidos. Werner von Braun é um desses cientistas que vai para os Estados Unidos. E lá, com dinheiro americano, ele vai desenvolver o projeto das suas bombas voadoras para a guerra, junto com outros cientistas. Mas vai desenvolver também a técnica de foguetes para viagens espaciais. E é assim que vai ser criada a NASA, Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. A sigla NASA em português, né? Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. E é assim que os americanos terminarão chegando à Lua. Mas cientistas alemães que trabalharam na V1 e V2 foram para a Rússia. E lá a Rússia também vai desenvolver a tecnologia de fabricar mísseis, foguetes carregando bomba e foguetes para a conquista espacial. Aliás, a guerra, a corrida espacial, né, é outro aspecto da Guerra Fria. Muito bem. Em 1949, nesse mesmo ano da criação da OTAN, a China fez uma revolução e se tornou um país marxista, comunista. 1949, Mao Tse-tung, Lin Biao, né, e Zhou Enlai, esse trio, tá lembrado? Lenin, Trotsky, Stalin. Na China, a mesma coisa. Mao Tse-tung, Zhou Enlai, Lin Biao, os três chegaram a Beijing, Pequim, e a partir daquele momento, né, a China era um país marxista, um país socialista. O livro não fala da China logo agora, né? Fala da Guerra da Coreia, né? Política de coexistência pacífica. Então, mas eu preciso falar sobre a Revolução Chinesa. Então, eu vou dar uma paradinha, olha, onde tem Guerra da Coreia, eu vou ver Guerra da Coreia depois, né? Onde tem a repressão e perseguição durante a Guerra Fria, a corrida armamentista, né? Eu quero falar sobre a Revolução Chinesa. Então a gente vai dar uma paradinha nisso daqui e a gente vai ver a Revolução Chinesa, como essa revolução aconteceu. Eu já passo a página para vocês, mas só para a gente lembrar. Vocês estão lembrados que durante o imperialismo, o neocolonialismo, a China virou casa de mãe Joana. Todo mundo das potências tinha um porto livre na China para vender seus produtos e comprar produtos aos chineses. A China era, na época que começou o neocolonialismo, uma monarquia e o país estava dividido.
Por quê? Porque existiam chineses que, sob influência do Ocidente, queriam proclamar a república. A China era uma monarquia teocrática. O imperador era considerado um ser divino. Muito bem, em 1911, os republicanos chineses conseguiram proclamar a república. Né? Yat-sen, Sun Yat-sen, é o líder dessa república. Era um médico e se tornou o primeiro presidente da China republicana. Os republicanos chineses queriam acabar com o domínio estrangeiro na China. Por exemplo, Hong Kong pertencia aos ingleses, Shantung pertencia aos alemães, havia portos norte-americanos, Xangai, não é? Macau ainda era dos portugueses, né? Todo mundo retalhava a China. E Sun Yat-sen, o presidente, queria acabar com isso. Só que a China não tinha força para brigar contra essas potências, né? E aí a coisa teve que ir acontecendo. Os comunistas, já existia um partido comunista na China, com a Primeira Guerra Mundial esse partido vai crescer, né? A guerra terminou, houve a Revolução Russa, e aí os líderes do Partido Comunista Chinês, né? Mao Tse-tung, Lin Piao e Zhou Enlai, começaram a desenvolver a ideia de que era preciso fazer a mesma coisa na China. Acontece, e você sabe, a Rússia fez uma revolução proletária sem ter proletários suficientes. A Rússia não era um país altamente industrializado, a gente sabe disso. E Marx e Engels diziam que uma revolução proletária só pode ser feita num país que já tenha uma industrialização desenvolvida. Ou seja, Lenin, Trotsky e Stalin montaram a revolução proletária num país que não apresentava, conforme diziam Marx e Engels, as condições necessárias para fazer uma revolução proletária. Se a Rússia não tinha esses pré-requisitos, a China é que não tinha mesmo. 90% da população chinesa vivia no campo. No campo como camponeses. Camponeses pagando talha, banalidade, corvéia, exatamente como servos medievais. A China era um país atrasado. As poucas fábricas que existiam se situavam nas cidades do litoral ou na capital. Mas a população de proletários, de operários, era deste tamanhinho. Então a ideia de fazer uma revolução proletária na China era desafiar Marx. É aí que Mao Tse-tung desenvolve a teoria de que camponeses também são trabalhadores e que se pode passar de um país atrasado, semi-feudal, para um país socialista, pulando a Revolução Industrial. 1923, Sun Yat-sen morre, há uma eleição para presidente e um general chamado Chiang Kai-shek chega à presidência da China. Chiang Kai-shek, como Mao Tse-tung, como Lin Piao, como Zhou Enlai, foram educados no Ocidente, né? Esse pessoal quase todo era advogado. E Chiang Kai-shek, né, militar, né, formado nas escolas militares do Ocidente, da França e da Inglaterra. Ora, esses homens tinham uma visão, aprenderam com o Ocidente a cultura, mas alimentavam a ideia de que a gente precisa deixar de ser colônia do Ocidente. Chiang Kai-shek, no entanto, achava que era preciso negociar com as potências do Ocidente para fazer com que a China se desenvolvesse. Ao invés de brigar com essas potências, através de acordos, colaborações, lentamente a China deixaria de ser colônia econômica e se tornaria, por sua vez, uma potência. Só que os marxistas, esse trio que eu falei, Mao Tse-tung, Zhou Enlai, Lin Piao, queriam a China livre dos neocolonialistas, das potências estrangeiras
o mais rápido possível. Para isso, era preciso fazer uma revolução proletária, ou melhor, uma revolução camponesa. E aí começa a se desenvolver a ideia de uma revolução camponesa. O negócio cresceu quando, em 1929, a crise do capitalismo mostrou para o mundo que o capitalismo não era invencível, imbatível, que o capitalismo tinha fraquezas. É nesse momento que os marxistas da China desenvolvem a ideia: esse é o momento. Começar uma rebelião camponesa agora, botar Chiang Kai-shek para fora, junto com os capitalistas estrangeiros, e fazer da China um país socialista, como a União Soviética é. A União Soviética era o espelho. Stalin era o espelho para todos os que queriam ser dirigentes. Então, você está vendo que é a crise de 29 que levanta a bola para se pensar numa revolução marxista na China. Sim, o intervalozinho, a gente volta já já.